Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso bate-papo. Né? Meu nome é Clayton, estou aqui a convite do pessoal da Ciacop para passar um pouquinho sobre a nossa visão sobre processos de inovação. Né? Gostaria de agradecer muito ao João que me convidou pessoalmente para que a gente pudesse estar aqui trazendo esse conteúdo para vocês e espero que a gente possa contribuir com vocês com alguma coisa, com tudo que a gente vai estar falando aqui agora, né? Junto com vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre processos de inovação dentro das nossas empresas. Por que a gente deve fazer isso? Como que a gente deve fazer isso? Né? E como é que leva esses processos? Nós não vamos aprofundar muito em técnicas, mas vamos trabalhar numa coisa que é extremamente necessária e muitas vezes a gente deixa passar batido, né? Do porquê que nós devemos inovar dentro da minha empresa e como que eu faço para dar start nesse processo. Extremamente importante esse primeiro passo, principalmente para as empresas que ainda não adotam esses processos ou até para empresas que já estão com algum processo de inovação, para que a gente faça um processo de reflexão e ver o que nós estamos fazendo. Então, nós vamos falar sobre, dentro dessa nossa abordagem sobre gestão de informação, com foco em gestão de inovação dentro das nossas empresas. Tá? Tudo isso visando planejar o futuro do nosso negócio. Né? Planejar o futuro do seu negócio, da sua empresa, para que você possa estar dando continuidade, né? E tendo vitalidade dentro desse importante negócio que você tem, né? Dentro da sua empresa, que é importante para a sua vida, para as pessoas que você atende e para a comunidade onde você está inserido. Então vamos lá. Nosso trabalho aqui é um trabalho que eu gosto de iniciar com uma reflexão com vocês, né, uma reflexão com a sua empresa para que a gente possa estar discutindo. Porque hoje em dia a gente está vivendo uma época onde inovação é um tema muito bonito, né, um tema comum, onde todo mundo gosta de estar inovando, as pessoas gostam de estar falando sobre inovação, gostam de dizer que são empresas inovadoras, mas às vezes a realidade é um pouquinho diferente. Então como é que funciona esse processo de inovação hoje dentro das empresas? Né? Como é que isso acontece, como é que isso starta e principalmente, por que eu devo fazer isso? Hoje as empresas estão tendencionadas a inovar, certo? Mas essa tendência não é suficiente para que a gente possa garantir que você vai fazer um processo de inovação com qualidade que dê resultado para o seu negócio. Inovação é algo muito difícil, né? Aparentemente parece muito fácil a partir do momento, não, eu posso inovar, eu pego meu produto, trabalho de uma forma diferente, né, e tudo mais, isso vai dar certo. Não, não vai. E cuidado, inovação é diferente de invenção. Né? Invenção é muito fácil de ser feita, exige muita técnica, exige muito conhecimento, mas nem sempre uma invenção gera inovação. E isso é um ponto muito importante que às vezes, muitas vezes nós nos enganamos dentro das nossas empresas. E esse é um ponto que a gente tem que refletir. Mas para a gente começar esse nosso bate-papo, vamos fazer uma reflexão sobre o que é importante e o que nos leva a trabalhar com inovação. Primeira pergunta é, como é que hoje você gerencia as informações da sua empresa? O que você faz hoje? Que informações você está utilizando? Que informações você está gerenciando dentro do seu negócio? E que informações você tem? Se hoje eu chegar para você e disser, olha, eu gostaria de saber quem é o cliente que mais compra? Ou eu gostaria de saber qual é o setor da tua empresa que tem maior produtividade? Né? Qual é o produto que tem maior faturamento? Qual é o produto que você tem maior lucratividade dentro do seu negócio? Como é que está o teu ROI, teu retorno de investimento? Como é que está tudo isso dentro da sua empresa? Essas informações, como é que você gerencia isso hoje dentro do seu negócio? E o segundo ponto é, como é que você gerencia as informações do seu cliente? Que informações você tem? Ele está satisfeito com o seu negócio? Você sabe a informação dele? Você tem informações hoje, o que você faz com todas as informações que você tem? Você sabe o aniversário de todos os seus clientes? Você está preparado para inovar em qualquer nível relacionado ao seu cliente? Você sabe se a maioria dos seus clientes hoje são homens, são mulheres? Qual é a faixa etária de cada um deles? Se eu pedisse para você hoje, me diga quantos clientes você tem do sexo masculino que estão aí na faixa de 35 a 50 anos, para que a gente possa fazer um trabalho específico com eles. Você tem essas informações? Como é que você gerencia isso? Né? Nossa primeira pergunta para a gente fazer uma reflexão. Segundo ponto, que ferramentas que você usa para fazer a gestão dessas informações? Certo? Como é que você gerencia esses dados? Você usa algum sistema, usa um software, usa alguma planilha? O que você faz? Onde é que estão as informações da sua empresa? Aonde que isso está guardado? E também, aonde estão as informações do seu cliente? Certo? Está à disposição quando você precisar?
Se hoje eu precisar saber qual é o cliente que tem que historicamente no mês de junho é o cliente que mais compra, ou os 10 clientes que mais compram, para que a gente possa fazer uma abordagem específica com eles, ou consultá-los, escutá-los para eles poderem dar informações sobre a nossa empresa que muitas vezes a gente mesmo não conhece. Que tipo de informações, como é que a gente gerencia as informações dos nossos clientes e aonde que isso está sendo utilizado? Que ferramentas a gente utiliza para fazer isso, né? Uma informação, muitas vezes, que a gente não para pensar dentro do próprio negócio, porque a gente cai na rotina, e essa rotina nos leva a ignorar muitas vezes, ou não dar a importância que essas informações têm para a continuidade do meu processo. Um outro ponto, como é que você gerencia o feedback dos seus clientes? O teu cliente está satisfeito? Você tem certeza disso? Ou não? Você muda processo por causa da reclamação de 2 clientes? Qual é o percentual dos teus clientes que estão insatisfeitos com alguma coisa sua? Certo? O que você tem feito de coleta de dados com os seus clientes? O que você existe de informação referente ao feedback que ele pode te dar? Que informações que você tem quanto a isso? Tá? Um outro ponto também importante, que informações você tem referente aos seus colaboradores? Você faz feedback com os seus funcionários, com os colaboradores da sua empresa, as pessoas que estão em volta de você dentro do seu negócio? Você coleta feedback deles? Existe uma rotina para isso dentro do seu negócio? Por que eu pergunto tudo isso? Porque nós vamos falar de inovação. Tá? E aí, essa pergunta ela é crucial. Sua empresa ela é inovadora? Você acha que a sua empresa ela é inovadora? Você acha que ela tem potencial de inovação? Será que ela está inovando? Você categoriza a sua empresa hoje? Você acha que ela tem rotina para que seja fomentada a inovação dentro do seu negócio? Muitas vezes você vai parar nessa pergunta sem saber dizer ou sem saber responder, porque neste momento você já pode estar com dúvidas sobre o que é inovação. Até esse momento, nós estamos falando sobre algumas coisas. Eu perguntei para você, para sua empresa, se você gerencia as informações dela, se você gerencia as informações do seu cliente, como é que você faz isso, como é que você faz as informações como é que você trabalha com as informações dos seus colaboradores, e agora eu perguntei para você se a sua empresa é inovadora. Certo? Se você ficou com alguma dúvida para responder essa pergunta, provavelmente a gente já sabe a resposta. E vamos lá. Isso é um grande desafio. Inovação ela é diferente de invenção. Certo? Quando a gente trabalha com inovação, a gente tem que entender que o nosso foco é resolver problemas e não inventar coisas. Certo? A partir do momento que eu estou trabalhando com inovação, o primeiro passo é identificar problemas. E para eu identificar problemas dentro da minha empresa, dentro do meu negócio, eu preciso ter informações. Eu preciso trabalhar com as informações, para eu não ter foco errado. Certo? Inovação é um processo de gestão. E isso exige muito dentro da minha empresa, porque exige um grau de gestão que muitas vezes a gente não está preparado ou não está acostumado. A gente coletar, ter as informações, certo? Aquelas mesmas informações que servem para tomar decisão da minha empresa. Mais que por causa da rotina, por causa do dia a dia, das atividades, do comodismo e por aí vai, a gente vai deixando isso de lado dia após dia, né? E para a gente trabalhar com inovação, a gente precisa ter tudo isso em mãos. A gente precisa saber quais são as informações, para ter essas informações em mãos, para a gente poder mapear os problemas que podem existir dentro do meu negócio, para que eu possa, a partir dos problemas, começar aí sim, inventar soluções para esses problemas, né, ter ideias para resolver esses problemas e emplacar processos de inovação dentro do meu negócio. Mas para isso, a gente precisa de uma série de fatores, certo? E a gente sempre pergunta, como é que a tua empresa hoje trabalha todo esse processo de resolução de problemas? Você tem hoje isso catalogado? Você faz alguma base de informação? Você conhece todos esses problemas? Ou não? É tudo feito na base empírica. Eu acho que o meu maior problema é esse. O meu maior problema é faturamento. Eu preciso ter fluidez de caixa agora, porque esse é o meu grande problema. Nesse momento, o meu problema maior é aumentar o meu faturamento. Mas espera lá. Vamos discutir os problemas sobre o teu... Está tendo problema no faturamento? Por quê? Quais são os problemas que te levam a ter problema no teu faturamento? Essa discussão é extremamente importante. E como é que você hoje resolve, se você não consegue olhar os problemas, trabalhar os seus problemas internos, como é que você resolve os problemas dos seus clientes? Como é que você busca estar resolvendo os problemas do seu cliente? Que é o cara que paga a tua conta, é o cara que mantém a tua empresa. Você está focado em resolver os problemas dele? Certo? Você está olhando para os problemas do mercado para você tentar resolver, para você identificar o que você pode estar fazendo quanto empresa? Certo? Esse olhar é importante para que a gente possa trabalhar com inovação.
tá? Um ponto importante, então, é a gente olhar para a nossa empresa e ver se a gente está preparado para o presente. Será que a nossa empresa hoje, a sua empresa, está preparada para o presente? Certo? Não, minha empresa está tranquila, ela está tendo, ela tá tendo uma fluidez de caixa, ela está respirando bem, né? Está tendo, um certo grau de lucratividade, meus clientes não estão reclamando, né? Então, a princípio está tudo certo. Será? Será que a tua empresa está preparada para o presente? Tu está conseguindo? Será que hoje você não poderia estar vendendo muito mais se você tivesse inovação? Será que você hoje não poderia estar atendendo um volume de clientes bem maior se você tivesse inovado já? Né? Isso é um ponto importante. E a pergunta mais pesada de todas. Será que a tua empresa está preparada, né, para atender o futuro? Porque se a gente hoje entrar em grande parte das empresas, as empresas elas estão atoladas em suas rotinas. A rotina acaba sendo um grande perigo e ela é a grande adversária da inovação. Né? A rotina é o grande desafio que a gente tem para que a gente possa vencer a rotina para a gente poder inovar. Porque a rotina ela nos acomoda, a rotina ela faz nós entrarmos num círculo vicioso, onde a gente não consegue olhar muitas coisas diferentes daquilo que já está acontecendo dentro daquele ciclo. Então, ela é o grande desafio. Será que a gente está preparado para o futuro? A gente vai falar um pouquinho e rapidinho sobre isso. Então, vocês perceberam que o grande ponto dessa reflexão, elas batem em ter informações. E gerenciar informações hoje é um processo extremamente fundamental para tudo que a gente quer fazer dentro da minha empresa. Porque se eu vou tomar alguma decisão quanto gestão, independente de inovação ou não ter, de ter inovação ou não ter inovação, eu preciso ter informações. Senão a grande tendência é tomar medidas erradas. Grande parte das empresas que vão a algum processo de prejuízo, de falência, é porque elas não trabalham com as suas informações da forma como deveriam. Elas não têm as informações. Mas olha, minha empresa está indo bem, mas será que ela não poderia estar vendendo mais se ela conhecesse melhor o seu cliente? Se ela tivesse informações mais fortes do seu cliente? Olhar todas as possibilidades, sair fora da caixa. Isso é extremamente importante para a inovação. E para a gente poder sair fora da caixa, a gente precisa saber quais são as informações que eu tenho primeiro dentro da minha caixa, para depois eu olhar as informações que eu tenho fora dela. E aí, esse processo de gestão da informação é muito difícil, porque exige que pessoas estejam preparadas para isso. Exige ter informações catalogadas, exige ter informações em banco de dados, para que a gente possa trabalhar com essas informações e preparar esses nossos ambientes para isso. Então, algo extremamente complexo que a gente muitas vezes tem dificuldade de identificar isso acontecendo realmente dentro das empresas. Mas existem uma série de ferramentas hoje disponíveis que nos auxiliam para a gente poder desenvolver essas atividades. Um outro ponto importante é a gente entender o que é inovação. Inovação é gerar algum valor novo. E esse valor novo geralmente vai ter resultados contábeis, vai ter financeiramente retorno, vai ter retornos financeiros, né? Mas elas têm que ter valor. Esse valor ele vai ser baseado em cima de dores, de problemas que já estão existindo, que eu vou lá e resolvo, e eu alivio essa dor e ainda consigo lucrar com esse alívio. Isso pode acontecer internamente, olhando para dentro da minha empresa, resolvendo processos internos, problemas internos. Posso olhar isso resolvendo o problema dos meus clientes e ter lucratividade em cima disso, ou posso ser mais agressivo e inovar resolvendo problemas do mercado, gerando valor para o mercado onde eu estou inserido. Isso é fundamental. Tá? Um outro ponto que a gente precisa, então, para a gente entender que a gente tem que fazer gestão de inovação, gestão de informação, para a gente poder inovar, é que a partir do momento que a gente quer inovar, a gente precisa gerenciar a inovação. E gerenciar a informação é difícil, porque exige que a inovação hoje dentro das empresas ela tem um grande desafio. Porque a inovação ela é uma quebra da rotina. Né? Ela tem que desmontar a rotina da minha empresa para que eu possa pegar essa rotina e sair dela, né? E poder planejar coisas olhando problemas que estão lá dentro daquela rotina. Né? Para que a gente possa planejar coisas novas e aí sim fazer a inovação. Mas isso muitas vezes tem custo. Né? E muitas empresas olham para a inovação apenas como custo e não como investimento. E a partir do momento, enquanto a gente tem empresas que estão identificando apenas custo,
é complicado. A partir do momento que a gente identifica que eu estou investindo e que isso vai me dar retorno, e a gente começa a ter ótimos caminhos para conseguir implementar políticas de inovação dentro da minha empresa. E é algo que é extremamente necessário. Então, a gente precisa hoje, para fazer inovação, para ter gestão de informação, entender que isso tem que ter visão estratégica do meu negócio, isso tem que fazer parte da estratégia do meu negócio, isso vai demandar recursos humanos e muitas vezes financeiros, mas não tanto quanto a gente imagina. Né? Às vezes o start da inovação é extremamente barato, eu vou falar isso para vocês, como que a gente pode fazer isso. E um outro ponto importante é que é possível a gente gerenciar a inovação, né, a partir do momento que a gente quebra alguns conceitos. É muito fácil hoje um gestor se acomodar, né? Porque a gente está focado em resolver problemas hoje. No perfil que as nossas empresas, que o mercado anda, que a concorrência nos leva, a gente fica o tempo todo apagando incêndio e batendo em resolver problemas que estão acontecendo hoje. Dificilmente a gente consegue ter tempo para parar para pensar no amanhã. Esse é um grande desafio que a gente tem e é uma realidade que a gente tem que enfrentar para a gente poder fazer processos de inovação. Tá? Um outro ponto que é importante também é que a gente vai precisar de liderança. E vai ter que ter líderes que estão preparados para bancar esse processo. Que eles vão pegar esse processo de inovação, né, e vão dizer assim, não, eu entendi que isso aqui é um investimento que eu vou fazer, eu vou bancar isso dentro da minha empresa, nós vamos tirar um tempo da nossa semana, do nosso mês, do nosso processo, para que a gente possa parar, discutir, identificar os problemas e tentar achar soluções para eles. Né? Isso é um processo de gestão. Inovação hoje é processo de gestão. Né? E para isso a gente precisa identificar de largada qual é o perfil da empresa que a gente está inserido. Qual é o perfil da tua empresa? Será que ela é uma empresa hoje do tipo avestruz? Que é aquela empresa que enfia a cabeça dentro do buraco e seja o que Deus quiser, que pode vir a tormenta, pode vir o que acontecer, enfiei a cabeça no meu buraco. E eu vou enfiar a cabeça no buraco e vou ficar ali até a tormenta passar. Se vai me arrebentar, se vai... não sei. Né? Enfiei a cabeça no buraco para tentar deixar na sorte. E, infelizmente, nós temos muitas empresas ainda que estão isso. Nós temos empresas também que têm um perfil de bombeiro, como a gente já falou. Que é a empresa que vai só pensar em inovação a partir do momento que a coisa ficou muito ruim, que já está endividada, e aí isso se torna um processo muito mais difícil, porque se eu tenho dívida fica difícil investir em inovação, e a tendência é a gente sempre não conseguir implementar processo de inovação nessas empresas, e se tudo der certo, ela não fecha. Né? Mas a gente vivencia vários exemplos no mercado de empresas que deixam para trabalhar com inovação na hora da morte. Né? E aí não tem mais como fazer milagre, né, nos últimos instantes. Existem as empresas que já são mais inovadoras, que tem a empresa que é o perfil de vigilante, que é a empresa que já entendeu que a inovação é um processo que é necessário, faz parte do processo da gestão da empresa, que a gente precisa inovar no dia a dia, né, e a gente tem sempre, a estrutura está preparada para ter alguém olhando lá na frente, olhando o que existe de tendência lá, trabalhando isso internamente dentro da empresa, para que a gente possa ser proativo em relação à inovação. Né? Isso a gente vai permitir que a empresa se torne com características inovadoras. Se a empresa ainda hoje apaga incêndio, ela não é inovadora. Né? Se ela fica o tempo todo apagando incêndio, infelizmente ela ainda não consegue ser inovadora. Ela pode ser até inventora, mas ela não é inovadora. E tem aquela empresa que é a empresa configuradora, que é aquela empresa que ela já admitiu os processos de inovação dentro do seu negócio, ela já tem capacidade de identificação de problemas de internos, dos seus clientes, do mercado, e ela passa a configurar o mercado. Lançar produtos, soluções, serviços que dão novos rumos para uma determinada região. Elas começam a selecionar, elas criam os produtos, os serviços para os seus clientes, e esses clientes aceitam porque eles sabem que aquilo ali já tem uma credibilidade, que aquilo ali já é um processo de inovação, é uma empresa que tem uma cultura inovadora e que aquilo ali tem um respaldo, que aquilo ali realmente resolve problemas que eu nem sabia que existiam dentro do meu negócio. São empresas hoje configuradoras, como a gente tem vários exemplos aí no dia a dia, né, que estão mudando a maneira de trabalhar, a nossa maneira de viver. São empresas hoje que já têm esse perfil de configuradora. Então, os problemas que nós temos, né, é aquele velho problema. Parar de pensar apenas em resolver os problemas que a gente tem hoje, para a gente começar a pensar em resolver os problemas que nós vamos ter amanhã. Né? E isso é extremamente difícil, mas extremamente necessário para que a gente possa trabalhar com inovação. Um outro ponto que a gente precisa entender é que para a gente fazer isso, a gente vai precisar, né, ter uma liderança diferente. A gente vai precisar escutar as pessoas. Uma grande dica que a gente pode dar hoje para vocês é que, para tornar um processo de inovação extremamente barato, trabalhe com as informações que você tem.
né? Você pode fazer isso dentro do seu negócio. Basta você querer. Você pode identificar, e você vai identificar se você fizer isso, que grande parte das inovações possíveis para o seu negócio, para o seu produto, que atende os seus clientes, que atende o mercado, já estão lá com você. Né? Basta apenas você implementar métodos dentro da sua empresa que permitem que você escute e trabalhe as pessoas, né? E essas pessoas possam conversar, dialogar e encontrar soluções juntas. Problemas não se resolvem apenas com a visão de uma ou outra pessoa, e sim por equipe, por trabalho, por discussão. Isso é o que faz processos de inovação serem mais rápidos, mais ágeis, né? Mais eficientes. Tá? Então a gente precisa de perfis de lideranças diferentes. Gente que esteja disposta a bancar o processo. E para a gente fazer aqui, deixar uma mensagem aqui para vocês, né? Deixar um pouquinho do que pode ser feito, eu vou passar para vocês que é extremamente simples começar o start de processo de inovação. Né? Hoje, um processo de inovação dentro de uma empresa, ele pode iniciar com um custo baixíssimo. Você pode fazer isso no seu negócio. Você pode fazer isso lá na sua empresa, no seu dia a dia. Apenas fazendo algumas adaptações extremamente simples. Primeiro ponto. Entendemos que, para a gente inovar, a gente precisa resolver problemas. Então, é um processo de resolução de problemas constante. É identificando problemas que nós vamos resolver e criar inovações. Que inovação é diferente de invenção. Porque a invenção eu vou criar algo para depois ver se aquilo lá se aplica a algum problema. E não. A invenção que dá resultado dentro da inovação é a invenção que foi criada para sanar a dor de algo, para sanar a dor de alguém, né? Sanar a dor de um processo, resolver um problema. E isso é extremamente importante a gente entender. Um outro ponto importante que a gente precisa é que a mudança dentro da minha empresa ela é constante. Então, eu já sei que eu preciso estar preparando processos inovadores o tempo todo. Certo? Um ponto de partida para isso, gente, é extremamente fácil. Essa escala de inovação que a gente trabalha, ela é uma escala de inovação que tem 3 níveis. Né? O primeiro nível é extremamente simples e tem que ser o start. Você tem hoje todos os recursos que você precisa para iniciar o processo de inovação. A baixíssimo custo. Por quê? Você tem pessoas dentro da sua empresa, você que conhecem os problemas da sua empresa e com certeza tem várias ideias que estão para resolver esses problemas. Né? Um ponto de partida para isso, coloca todo mundo sentado numa mesa. Existem várias empresas hoje, né, que estão preparadas para dar esse start junto com vocês, técnicas, né, usando ferramentas de brainstorm, design thinking, que estão aplicando essas técnicas extremamente simples e baratas dentro do papel, dentro da sua empresa, que vão gastar no máximo alguns post-its para a gente começar a identificar alguns problemas dentro do seu negócio. Né, para a gente, identificando esses problemas, a gente começar a discutir junto com as equipes, junto com os gestores, com os técnicos, junto com os clientes, o que pode ser melhorado. Por isso que gerenciar a informação é tão importante, porque a partir do momento que eu tenho essas informações, eu começo a identificar possíveis problemas, começo a ter informação suficiente para planejar possíveis saídas, possíveis soluções. Então, use o que você tem. Esse é o ponto de partida. Né? Use as informações que você tem, use a equipe que você tem, bote todo mundo numa mesma mesa, tire um tempinho do seu negócio para discutir isso, para fazer um brainstorm, fazer uma chuva de ideias, fazer uma discussão, para a gente poder identificar quais são os problemas hoje que precisam ser resolvidos dentro da sua empresa. E escute as ideias de todos. Faça uma filtragem posterior, pegue essas ideias e tente ver o que pode ser aplicado. Né? Comece a estudar a viabilidade de inovação com base nisso. A gente acredita que isso pode dar um resultado impactante dentro do seu negócio. Para depois você subir as outras escalas. Porque a partir do momento que eu vou resolver problemas que eu já tenho, né? Criar soluções com base em problemas que eu já tenho dentro da minha empresa para atender os clientes que eu já tenho e o mercado onde eu já comecei a dar um primeiro passo. Depois disso, a gente pode ir para o segundo nível, que é começar a desenvolver, pegar esses problemas que já estão no mercado, trazer para dentro da empresa, né? Não apenas para atender meus clientes, mas para atender novos clientes, né? E desenvolver outros produtos, outros serviços que vão implementar o seu rol aí dentro da área onde você atua. E posteriormente, quando tiver uma política forte de inovação dentro da sua empresa, provavelmente você vai conseguir chegar num grau de configuração, aonde você vai estar entendendo tanto do teu negócio, tanto dos teus clientes, tanto do mercado, né, que você é capaz de criar soluções inovadoras com processos bem estruturados dentro da sua empresa que vão configurar esse cenário, que vão dizer para o seu cliente que, olha, isso aqui que nós estamos inovando, você precisa.
E aí a gente entende que a gente tem um potencial gigantesco de implementar inovações dentro dos nossos negócios. E eu tenho certeza que com tudo isso sendo trabalhado, você vai conseguir trabalhar, dar os starts de inovação dentro do seu negócio. Entendemos que é extremamente importante hoje inovar, porque nós precisamos inovar dentro dos nossos negócios, dentro da nossa região. A nossa região da Serra é uma região que precisa trabalhar com inovação. Nós temos várias instituições hoje que estão preparadas para dar apoio, parques tecnológicos, incubadoras, universidades, associações, como a Ciacop, que está aí fazendo um trabalho fantástico para trabalhar com inovação, né? E a gente está aqui à disposição através do Parque Orion, né? Para dar esse suporte para vocês, para quem tiver interesse, para sua empresa que queira dar um start de inovação, a gente consegue dar. Nós temos aqui empresas que dão assessoria para a gente, que dão assessoria para as empresas que fazem parte do nosso parque, que podem estar atendendo você para te dar suporte, né, a um custo muito baixo para que você comece a estar iniciando esses processos de inovação que vão transformar o seu negócio com toda certeza. Então, uma última mensagem aí para a gente fazer o nosso encerramento, né, que é uma mensagem do Peter Drucker, que eu acho fantástica, que empresas que são inovadoras, né, elas não gastam tempo para defender o passado. Elas olham para frente e querem desenvolver o seu negócio, tentando resolver problemas dos novos clientes, captando novos clientes e assim implementando uma política de inovação fantástica dentro do seu negócio que vai dar um impacto gigantesco, eu tenho certeza disso. Bom, espero poder ter contribuído com alguma coisa, acho que já falei demais, e se vocês tiverem algum interesse de a gente estar discutindo sobre isso, quiserem essa apresentação que eu passei para vocês, qualquer coisa que vocês achem que nós podemos estar contribuindo para vocês, eu fico à disposição, o Parque Orion fica à disposição, o pessoal da Ciacop, tenho todos os contatos aqui para a gente poder estar trabalhando, e a gente espera que vocês busquem inovar dentro dos seus negócios, dentro da sua empresa, para que você possa estar crescendo cada vez mais e se desenvolvendo ainda melhor. Um forte abraço aí para vocês, que vocês tenham um excelente final de semana, uma semana altamente produtiva, com a cabeça voltada para a inovação, né? E parabéns aí ao pessoal da Ciacop, que está fazendo esse trabalho fantástico, né? Ciacop Jovem aí de Correia Pinto, ao João, que fez o convite para que a gente pudesse estar passando essa mensagem rápida aqui para vocês, e que vocês possam ter certeza que a gente está à disposição de vocês na hora que vocês precisarem, né? A Ciacop tem uma parceirona hoje do Orion Park, e a gente está à disposição para trabalhar com vocês no que vocês precisarem, certo? Um abraço, um excelente final de semana novamente e até a próxima.